Bom, vamos fazer uma revisão do que a gente já viu a respeito de campo elétrico e acrescentar algumas coisas que são extremamente importantes para o Enem e para o vestibular. Nós vamos ver campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, linhas de força, campo elétrico uniforme, ou seja, um campo gerado por placas paralelas carregadas, uma positivamente, a outra negativamente. Fazer duas aplicações básicas, citar algumas observações importantes para campo elétrico, falar sobre blindagem eletrostática, densidade superficial, poder das pontas e o campo elétrico gerado por um condutor esférico em algumas regiões. Vamos começar fazendo uma revisão por campo elétrico. Então a gente vê que o campo elétrico vai ser representado pela letra E, é uma grandeza vetorial e pela expressão que nós temos para calcular o campo elétrico, que é força elétrica por carga de prova, dá para se tirar que a unidade de campo elétrico, uma das unidades de campo elétrico, é exatamente Newton por Coulomb. Conceitualmente, a gente fala que o campo elétrico é exatamente a região de influência gerada por uma determinada carga que a gente chama de carga geradora. Aqui nós temos um exemplo na qual eu tenho aqui uma carga geradora, representado aqui por esse ponto vermelho, que é uma carga positiva, e dentro de uma determinada região próximo a essa carga Q, que é a carga geradora, colocaremos uma carga de prova. E você vê que essa carga de prova ela vai ficar sujeita a uma força, que é a interação entre a carga geradora e a carga de prova, e automaticamente ao campo elétrico. Tá? Aqui eu teria uma carga geradora negativa e aqui eu teria uma carga de prova positiva. Observa que se a carga de prova que eu colocar for positiva, independente se a carga geradora é positiva ou negativa, ambos, campo e força, sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, nesse outro caso aqui, nós vamos ver o seguinte. Se aqui é a força elétrica, que é a interação entre a carga geradora e a carga de prova, essa força elétrica nós já vimos através da lei de Coulomb. Então você lembra que nesse caso que essa força elétrica era dado pela constante eletrostática do meio vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância entre elas. Observa que aqui no denominador tem a carguinha de prova, Qzinho. Ora, como vai ter Qzinho no denominador e também vai ter Qzinho no numerador, você acaba cortando Qzinho com Qzinho e acaba então simplesmente sobrando a carga geradora. Ora, essa expressão que está aqui, constante eletrostática vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado, é exatamente a expressão para calcular o módulo do campo. Então ela serve para calcular o módulo. Ora, tomar um cuidado. Se a carga geradora for positiva, esse campo sempre vai estar na tendência de afastamento. Caso a carga de prova seja negativa, aliás, a carga geradora seja negativa, você vai ver que esse campo sempre tem a tendência de aproximação da carga geradora. Aqui você observa se a carga de prova for positiva, então eu teria que o campo e a força de interação entre as duas sempre vai estar na mesma direção e no mesmo sentido. Caso a carga de prova seja negativa, campo e força terão sempre sentidos opostos. Tá? Então isso aí foi uma
uma breve recordação do que a gente já havia comentado em sala de aula. Linhas de força. Não esqueça, linha de força são linhas imaginárias, então ela está ali exatamente para te dar uma noção da região aonde existirá o campo. Uma outra coisa, quanto maior é a quantidade de linhas de força, mais intenso será esse campo. Então, em regiões próximas à carga geradora, você vai ver que você tem uma quantidade maior de linhas de força. Então, significa dizer que quanto mais próximo você está da carga geradora, maior vai ser a intensidade do campo gerado. E um detalhe, não esquecer, que o campo é sempre tangente às linhas de força, como está mostrado aqui na figura. Tá? E aí, logicamente, eu indico para o camarada dar uma olhada neste link que está aqui, e aonde aparece uma experiência do cara mostrando o surgimento das linhas de força através de um experimento bem simples. Tá? Então é importante que o cara dá uma olhada nesse vídeo para poder ajudar na compreensão do que seria essas linhas de força. Não esqueça, são linhas imaginárias e ela vem exatamente para tentar mostrar a região e aonde está a maior intensidade desse campo. Tá? Bom, aqui nós teríamos um campo elétrico uniforme, o famoso céu, e aí você vê que ele vai ser gerado por placas, tomando um cuidado que essas placas elas têm que ser evidentemente infinitas, porque próximo à borda dessa placa, essas linhas não seriam do jeito que se apresenta, ou seja, retinha. Então eu estou pegando uma região onde as linhas são paralelas e equidistâncias, então aqui eu teria exatamente o campo elétrico uniforme. Mais uma vez, observa que o campo está sendo gerado por essas placas. Aqui eu teria uma carga de prova positiva colocada lá dentro. E aí observa que campo e força têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, campo e força têm sentidos opostos. E para campo elétrico uniforme, essa é a expressão que a gente usa para trabalhar geralmente com campo elétrico uniforme. Aqui vem uma aplicaçãozinha básica, né, para a gente aplicar as expressões que a gente citou anteriormente. E aqui fala duas placas metálicas paralelas eletrizadas com carga de sinais contrários estão colocadas no vácuo a uma distância de 10 centímetros uma da outra. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade de 6 vezes 10 a sétima newton por coulomb. E uma carga pontiforme, essa carga pontiforme é a chamada carga de prova, que vai ser colocada lá dentro do campo, tem uma massa de 5 vezes 10 a menos 6 kg. Nesse caso, ela vai ser abandonada na placa positiva. Desprezando as interações gravitacionais, então não vou levar em consideração o campo gravitacional sobre essa carga pontiforme. Ele pede para determinar três coisas: a força atuante sobre a carga elétrica, nessa carga elétrica é a carga de prova, a aceleração da carga pontiforme e depois a velocidade com que essa carga atinge a placa negativa. Primeira coisa, nós vamos então tirar os dados. Então, eis aqui os dados: valor do campo, valor da distância, valor da carga de prova, a massa dessa carga de prova e a velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que essa carga foi colocada, a velocidade no início dela, que no caso, quando ela foi abandonada, ela vai ser zero. Ora, vamos fazer aqui um esqueminha. Então estaria aqui a placa positiva, tá a placa negativa, a distância entre as duas placas,
E aí eu teria, não esquecendo, que como é um campo uniforme, ou seja, a expressão a ser usada é exatamente que campo é igual a força dividido pela carga de prova que nós vamos colocar lá dentro. Tá? Ora, a força, que é o que ele pede exatamente no item A, isolando ali, seria exatamente dado pelo produto do campo vezes a carga de prova. Continuando, nós vamos ver então que essa força vai ser de 120 newtons, o que é fácil. Uma vez que você tem exatamente a sua... Tá vendo? Você tem aqui você tem aqui exatamente o valor do campo, você tem aqui a carga, então esse produto de campo vezes carga, ou seja, 6 vezes 10 a sétima, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vai te dar uma força exatamente de 120 newtons. Para encontrar, ou seja, a questão da aceleração, como a única força atuante é a força elétrica, temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ora, com isso eu tenho que a aceleração é a força pela massa. Já tem o valor da força, tem o valor da massa. Fazendo essa razão, você vai chegar em alguma coisa em torno de 24 vezes 10 a sexta metro por segundo ao quadrado. A letra C, o cara quer saber a velocidade com que ele atinge a placa negativa. Basta o cara utilizar a equação de Torricelli. Você tem a velocidade inicial que é zero, você já encontrou a aceleração, você sabe qual é a distância que ela vai ter que percorrer, logicamente não esqueça que tem que transformar para metro. Aplicando essa equação de Torricelli, nós vamos encontrar alguma coisa do tipo aproximadamente de 2,2 vezes 10 a terceira metro por segundo. Tá? Aí vem uma outra aplicação, também simples, só que agora nós estamos trabalhando com duas cargas pontiformes. Então eu vou ter duas cargas pontiformes, colocada a uma distância de 40 centímetros uma da outra. Observa que as duas cargas são positivas e ele pede para calcular em algum lugar ali entre as duas cargas aonde eu vou ter um campo elétrico resultante nulo. Tá? E aí o camarada, fazendo aí a nossa solução, o primeiro passo é fazer o esquema. Tá a carga aqui, se o cara observar, essa é a carga Q1, o valor está aqui, carga Q2, o valor está aqui. Observa que as duas cargas são positivas, então o campo gerado pela carga Q1 nesse ponto P é de afastamento. O campo gerado pela carga Q2 no ponto P é de afastamento, então você vê que um campo está no sentido e o outro campo está no sentido oposto. Ora, para que o campo resultante seja nulo, só pode ser se E1 menos E2 for igual a zero, o que implica para nós que o campo E1 e o campo E2 têm que ser exatamente iguais, para que um menos o outro dê um resultante igual a zero. Ora, continuando a solução, usando a expressão que é aquela que é para encontrar o módulo, que a gente já falou a respeito dela anteriormente, está aqui. Aplico essa expressão para a carga 1, aplico essa expressão para a carga 2, não esquecendo que os campos E1 e E2 vão ser iguais, então por isso eu estou igualando aqui. Observa que eu posso simplificar o K0 com o outro K0, implica então que substituindo os valores eu teria Q1, o valor de Q1 sobre x ao quadrado, o valor de Q2 sobre a distância de
Q2 até o ponto P, que no caso seria a distância total menos x, tudo elevado ao quadrado. Posso simplificar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Então ficou exatamente, veja, peguei o 4, coloquei em forma de potência, então ficou 2 ao quadrado. Peguei o 9, coloquei em forma de potência, então é 3 ao quadrado. Então observa que tem quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui. O que nós vamos fazer? Aplicar a raiz dos dois lados da equação. Ao aplicar essa raiz dos dois lados da equação, o que eu vou obter? Exatamente o seguinte. Ora, posso simplificar essa potência aqui, simplificando essa, simplifico, o que vai sobrar para nós. Cortei todas as potências com os índices das raízes. Ficou 2 sobre x, 3 sobre 0,4 menos x. Fazendo exatamente a multiplicação desse vezes 2, x vezes 3, vamos obter, ou seja, resolvendo essa equaçãozinha, você vai chegar exatamente que x é igual a 0,16 metros. Essa parte aqui é bem tranquila do camarada resolver. Não fiz aqui porque, na realidade, o camarada tem que praticar. E aí é lógico, você faz essa multiplicação, você vai ter x de um lado, x do outro, vai fazendo exatamente o isolamento do x e chega exatamente nesse valor de 0,16 metros. Tá? Bom, agora, uma outra coisa importante que o camarada tem que lembrar, agora vem aquelas observações importantes. Primeiro, campo elétrico, veja, por um condutor eletrizado em equilíbrio. Então, quando é que eu falo que esse sistema, ou esse condutor está em equilíbrio? Quando a movimentação das cargas elétricas, ou seja, dos elétrons livres, é uma forma desordenada. Então, ele está desordenado nessa movimentação dele aqui. Lógico, não tem como eu falar pelo fato de estar em equilíbrio, que ele vai estar parado, mas ele se movimenta por esse condutor, os elétrons livres, de uma forma bem desordenada. A saber, veja que essa comprovação, essa distribuição que vai sempre para a superfície externa, ela foi comprovada experimentalmente por Benjamin Franklin. Bom, depois, se o camarada der uma olhada, for lá na internet, der uma procurada em como é que é essa experiência, ele vai ver o seguinte: você pegou um tubo vazado, eletrizado, você vai ver que as cargas vão estar exatamente só na superfície externa. E se você passar, ou seja, jogar uma cortiça dentro desse tubo, você vai ver que ela não vai ter a sua trajetória modificada pela atuação de campo. Então eu vejo que lá no interior, ou seja, na parte interna desse condutor, o campo elétrico vai ser exatamente nulo. Outra coisa, num condutor isolado, eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico obrigatoriamente sempre vai ser normal à superfície desse condutor, ou seja, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? Motivo: caso você tivesse, ele não fosse, por exemplo, de 90 graus, você veria que esse campo ia começar a te dar duas componentes, uma perpendicular e uma outra tangente a essa superfície. Essa componente tangente do campo produziria uma movimentação dessas cargas, o que acabaria com essa condição de equilíbrio eletrostático. E aí, só adiantando, o potencial elétrico em todos os pontos do condutor isolado, em equilíbrio eletrostático, é constante, ou seja, você não tem nenhuma diferença de potencial entre um ponto e o outro. Então, por isso, a DDP é zero.
E aqui vem a chamada blindagem eletrostática. Tá vendo? Então, essa blindagem eletrostática aqui é um experimento que eu estou colocando. Tá vendo? Quando você baixa essa gaiola, você observa que essa esfera aqui, ó, ela fica na horizontal. Ao tirar a gaiola, ela é atraída por essa placa aqui que está eletrizada. Uma aplicação prática dessa blindagem é exatamente nos cabos coaxiais. Então, você observa que um cabo coaxial, ele tem o condutor, aqui tem uma capa, que é exatamente onde você vai fazer o isolamento dele. Você cria aqui a blindagem, então essa é a blindagem, é a chamada gaiola que você está fazendo aqui, para evitar que qualquer sistema, ou seja, qualquer interferência elétrica atinja uma transmissão, e aqui você teria no caso nosso aqui, o que nós chamamos da capa, ou seja, a proteção do nosso cabo coaxial. Então você teria o condutor, aqui você teria um isolante, que é para fazer a proteção, aqui a blindagem, e essa é a capa do cabo coaxial. Tranquilo, bem fácil do camarada. Densidade superficial, cara. Densidade superficial, representada exatamente por essa letra sigma minúscula, ela vai te dizer como é que dá a quantidade de carga por área de superfície. Ou seja, matematicamente, a densidade superficial de carga é a quantidade de carga que você tem espalhada por uma determinada superfície, dividido pela área dessa superfície. Ora, fazendo um exemplo simples, eu pegaria, por exemplo, uma esfera condutora de raio 0,3 milímetros, isolada, evidentemente, carregada com uma carga elétrica de 7,2 microcoulombs, que representa 7,2 vezes 10 a menos 6, coisa que também a gente já viu, e ele pergunta qual é a densidade superficial de carga para essa esfera. Ora, muito simples. Aqui, lembrando da expressão, ou seja, que você não pode esquecer, que é a área de uma superfície esférica dada por essa expressãozinha, 4πr ao quadrado. Então, substituindo na equação de densidade, estaria aqui a carga que eu tenho espalhada pela superfície, a área de uma superfície esférica, que é isso aqui. Ora, ao fazer essas contas, você vai chegar em alguma coisa em torno de 6,4 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. Por quê? Porque a carga eu estou trabalhando no sistema internacional e a área também estou trabalhando no sistema internacional. Ora, efeito das pontas. Um cuidado que o cara tem que ter, bem simples, é densidade elétrica superficial é elevada nas pontas, ou seja, então você sempre vai ter uma concentração de carga nas pontas. Outra coisa, se você tem uma concentração de carga nas pontas, evidentemente o seu campo elétrico também vai ser maior, vai ter um maior valor nessas pontas. E aí você vai ver o seguinte, há uma coisa que a gente fala, quanto maior for a intensidade desse campo, que está ali exatamente nessa região das pontas, você vai ver que o valor desse campo ele acaba fazendo com que ocorra um negócio chamado de rigidez dielétrica. Então, o que seria essa rigidez dielétrica? Ela é o máximo, ou seja, é o máximo valor da intensidade do campo elétrico que um meio isolante, ou seja, que num determinado meio isolante, suporta sem que ele sofra a tal da ionização. Então, quer dizer, se você vai tendo um campo extremamente com valor intenso e esse campo ioniza essa região,
você pode então fazer o que a gente chama romper esse isolamento que esse meio consegue fazer. Então, quando você atinge esse valor máximo desse campo, ora, eu tenho então a chamada rigidez dielétrica. Tá? Aqui, sinônimo dielétrica seria exatamente sinônimo para isolante. Então, quando a gente falar em dielétrico, eu estou falando no isolante. Tá? Então, um exemplo nós temos, o ar é um isolante. Então, qual é o campo que o ar suporta ainda conseguindo fazer o seu isolamento? 3 vezes 10 a sexta volts por metro. Observa que aqui é uma outra unidade para campo elétrico, que nós vamos discutir exatamente quando a gente falar em potencial elétrico. Tá? Aqui eu estou apresentando o para-raio, então, para-raio de pontas. Veja que aqui você vê que quanto mais eu tenho essas pontas, é aqui que vai estar a maior concentração das cargas elétricas. Ora, e aí vem uma coisa extremamente importante, moçada, para quem vai prestar o vestibular. É o chamado campo elétrico de um condutor esférico. 3 casos a saber, e isso aqui é extremamente importante, cara. Primeiro, você vai ter, ou seja, esse é o meu condutor esférico. No caso, estou falando que esse condutor seria um condutor oco. Então aqui você tem a superfície, então eu peguei 4 pontos. Um ponto interno, um ponto na superfície, um ponto muito próximo à superfície e um ponto mais afastado da superfície. Ora, então eu vou ter condições de calcular campo em 4 regiões. Primeiro, nunca esquecer, o campo no ponto interno sempre vai ser zero. Um campo exatamente nesse ponto externo que eu estou chamando de P é dado exatamente por aquela forma que a gente viu anteriormente. A constante eletrostática, a carga que está nessa esfera condutora, dividido pela distância ao quadrado do centro até esse ponto aonde eu quero, que eu estou chamando exatamente daqui até aqui de D. Depois, nós vamos calcular o campo exatamente num ponto próximo a essa superfície, nesse ponto P aqui, bem próximo, que é aqui o item B. Nesse caso, você vai ver que eu vou usar o próprio raio da esfera. E aí vem um detalhe, cara. Quando você vai calcular o campo elétrico na superfície, você vai ver que esse campo elétrico é exatamente dado pela a carga dividido pelo raio dessa esfera, dividido exatamente por 2. Então você nota que nesse caso aqui, ó, seria como se eu estivesse calculando o campo elétrico para de um ponto próximo à superfície, mas na superfície é como se fosse esse valor aqui dividido exatamente por 2. E não esquecer que o campo no interior sempre vai ser igual a zero. Essa expressão aqui, ó, assim que a gente voltar ou a gente tiver uma oportunidade, a gente discute como é que eu chego nesse valor aqui. Logicamente, eu vou partir do gráfico, que é uma maneira mais simples. Caso eu fosse trabalhar matematicamente, aí é um pouco mais complicado, que provavelmente eu deveria estar usando uma integral, coisa que a gente ainda não viu. Tá ok? Falou, moçada. Boa sorte.